A nossa conversa, ela vai ganhar uma forma um pouquinho técnica. Então, algumas palavras eu vou ter que explicar. E se você trouxe papel, caneta, ou se quiser usar o celular, vai ser talvez de grande valia para você pensar um pouquinho em tudo aquilo que a gente vai conversar. A nossa proposta hoje à noite é tratarmos dos aspectos cristológicos na carta do apóstolo Paulo à igreja em Colosso, ou na cidade de Colosso. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Nós iremos ler uma porção da Escritura como texto base para a nossa reflexão desta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Queria orar mais uma vez pelo seu coração. Laerte já orou por nossa vida, eu queria orar pela sua vida nesse instante. Pai bendito, nós nos alegramos porque temos a tua palavra. Nos alegramos por saber que a tua palavra é a verdade, ela é verdadeira, poderosa, infalível. Ela fala conosco, ela transforma o nosso coração, ela nos molda à imagem do teu Filho Jesus. E por ela nós te damos graças, ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor se revelou, porque o Senhor se deu a conhecer. E hoje, ó Deus, juntos, diante da tua palavra, nós desejamos ouvir a tua voz. Queremos aprender do Senhor e com o Senhor. E por isso pedimos a iluminação do teu Espírito e a graça do Senhor sobre as nossas mentes e coração. Pedimos assim, ó Deus, para que em tudo Cristo, o Cordeiro, seja glorificado no nome de Jesus. Amém. Para os que não nos conhecem, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana na cidade de Bonito e ali temos servido nos últimos 6 anos. Sou casado com a Nanda, pai do Thomas e agora, daqui a 1 mês, oficialmente o pai do Timóteo. Eu já sou pai dele no ventre, mas ele está para vir daqui a 1 mês, se assim Deus permitir. E nós temos servido ao Senhor, acompanhado o que Deus tem feito também através do Alicerçados, as lives nesse período aí de quarentena, e louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo convite que nos foi estendido, que Deus possa continuar abençoando esse trabalho para a glória do nome dEle. Eu quero que você pense um pouquinho comigo, antes de nós olharmos para o texto, ou mesmo para a história. Há uma pergunta que foi levantada por Jesus, quando ele estava em Cesareia de Filipe. Ele, olhando para os discípulos, lhes interrogou, dizendo: E vós, quem dizeis que sou? Você lembra dessa pergunta? Jesus olha para os discípulos e os indaga: quem vocês dizem que eu sou? Antes disso, uma afirmação acerca da pessoa de Jesus havia sido dada, estabelecida. Diziam que Jesus era a reencarnação de algum profeta, quem sabe o ressurgimento de João Batista, ou mesmo de Elias. A popularidade de Jesus trouxe sobre ele uma interpretação que não era muito certeira no que diz respeito a quem ele era. Ao que, diante daquelas suposições,
acerca da sua pessoa, ele pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Ao que Pedro, o sempre mais precipitado dos discípulos, olhando para o mestre, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, na interlocução com Pedro, diz: pois bem, você acertou, mas não por causa da sua inteligência ou sabedoria. Fique sabendo que foi o Pai quem te revelou. É interessante nós pensarmos a partir disso, porque a cristologia vai tratar sobre esta pergunta e mais outra. Nós vamos conversar um pouquinho sobre dois aspectos fundamentais da cristologia. Um deles que nós chamamos de aspecto ontológico. A palavra ontologia, ela é utilizada dentro das ciências filosóficas e tem a ver com o estudo do ser, da existência das coisas. Então, na nossa proposta nessa noite, nós vamos tentar responder a pergunta: quem é Jesus? Isso tem a ver com ontologia, o que ele é no seu ser, na sua existência. Mas também uma outra pergunta que é muito mais funcional, que é a pergunta: o que ele fez? Quem é Jesus? E quais foram as suas obras? Qual foi o seu legado? Quais são os seus atos? Estas duas perguntas nós pretendemos responder à luz da história, mas também olhando para alguns versículos que se encontram na carta de Paulo aos Colossenses. Esta carta é, sem sombra de dúvidas, a mais cristológica de todos os escritos do Novo Testamento. Não apenas daquilo que o apóstolo Paulo escreveu, mas de todo o Novo Testamento, sem qualquer hesitação, eu posso afirmar para você que esta é a carta mais cristológica. Nela nós encontramos algumas verdades que são como guinchos, que suspendem os nossos olhos e a nossa visão a uma altura tal que dali nós conseguimos enxergar com mais clareza e precisão aquilo que nós cantamos: a supremacia e a grandeza de Cristo. A carta de Paulo aos Colossenses aquece os nossos corações e alumia os nossos olhos no que diz respeito a estas duas perguntas: quem é Jesus e o que ele fez por nós? O apóstolo Paulo, então, debaixo da inspiração divina, deixou-nos nas páginas desta carta um verdadeiro tratado teológico acerca deste tema. Se, por um lado, a carta aos Efésios é para nós um sumo teológico no que diz respeito ao assunto da igreja, o que é a igreja, por outro lado, Colossenses nos diz quem é Jesus e quais foram as suas obras em nosso favor. A nossa caminhada nesta noite vai seguir o seguinte roteiro. No primeiro momento, eu quero tentar definir cristologia de uma forma muito simples e depois fazer um apanhado histórico de como esse tema se desenvolveu, pelo menos nos 5 primeiros séculos. Depois eu vou voltar para essa proposta ontológica e funcional, à luz do texto, e a gente vai ver quem é Jesus em Colossenses e o que ele fez por nós. Já digo que nós não conseguiremos resumir todo esse assunto em apenas 1 hora. Isso seria talvez material para um curso sobre cristologia. Então, o que a gente vai fazer aqui é sintetizar e condensar o assunto de uma forma simples, sem ser simplista. Então, em alguns momentos eu vou trazer alguns termos mais técnicos, mas logo em seguida eu vou tentar explicá-los de uma forma a aclarar o nosso entendimento. Então, vamos lá. O que é cristologia? Cristologia, de uma forma muito simples, tem a ver com o estudo ou a doutrina acerca de Cristo. Mas eu quero ir um pouquinho além e dizer que cristologia é um ramo da teologia sistemática, e aqui eu quero abrir um parênteses. Dentro da grande teologia, existem vários braços. Pense na teologia como um tentáculo, que tem vários braços e vários ramos. A teologia sistemática é um tipo de teologia concisa que visa reunir diante de um único assunto
aquilo que toda a Escritura fala, por exemplo. Eu quero saber o que a Bíblia fala sobre anjos. Então, a teologia sistemática me abre uma porta onde eu posso estudar aquilo que é conhecido como angeologia. Então, o que é que a Bíblia, de forma condensada e espalhada ao mesmo tempo, me diz sobre os anjos? A teologia sistemática é um ramo da teologia, mas não é toda a teologia. Você vai ter teologia histórica, teologia filosófica, teologia exegética. Então, eu gosto de definir cristologia como um ramo da teologia sistemática que estuda a pessoa e a obra de Cristo. E quando eu me refiro aqui à obra de Cristo, isso inclui também os seus discursos, o seu ensino. Então, cristologia, para ficar claro para você, é o estudo no ramo da teologia sistemática que visa compreender quem é Jesus e quais foram as suas obras. Agora, esse tema foi, sem dúvida, um dos mais debatidos em toda a história. Sempre houveram controvérsias, mas as controvérsias em torno do tema que nós levantamos aqui nesta noite foram as maiores desde o primeiro século. Eu vou apontar algumas heresias que foram levantadas à luz desse tema e que giraram basicamente em torno de dois assuntos: a pessoa e a natureza de Cristo. Então agora eu vou começar a trazer uns nomes esquisitos, mas não tem problema, você não precisa decorá-los. Você pode anotá-los ou então revisar a live posteriormente. Então, eu quero fazer uma caminhada do primeiro século até o final do quarto século, entendendo quais foram as principais controvérsias em torno da cristologia. E a partir disso, lá na frente, de alguma forma, tentar refutá-las à luz de Colossenses. O primeiro grande problema, embate e debate em torno desse tema se deu logo no primeiro século, ainda na era apostólica, e ficou conhecido como docetismo. Não sei se você já ouviu falar nesta palavra, mas os docéticos tinham uma afirmação muito contundente e problemática acerca de Jesus. Eles diziam que Jesus é divino, ele até que é o Filho de Deus, mas ele não é humano. Jesus é Deus, perfeitamente Deus, plenamente Deus, mas ele não é homem. A expressão dokel, do grego, de onde vem o termo docetismo, significa parecer, se assemelhar com ou se assemelhar a. Eles diziam então que Jesus era um tipo de holograma divino. Ele é Deus, ele é o Cristo, ele estava entre nós, mas não em carne, não em corpo. Aquilo ali era apenas uma aparência de Jesus. Os docéticos certamente são influenciados pela ideia grega platônica, ou pelo menos neoplatônica daquela época, que dividia o mundo em duas categorias: na categoria dos ideais, dos conceitos e das ideias, e na categoria daquilo que é material. E o mundo então se dava em um grande dualismo entre aquilo que é no campo das ideias e que é verdadeiramente, e aquilo que é apenas uma sombra ou uma aparência. Por exemplo, para um neoplatônico, o microfone não é de fato. Ele é apenas uma representação ou uma aparência do que o microfone é no campo das ideias ou no campo do ideal. É uma coisa filosófica, meio maluca, mas eles tentam trazer isso para o campo da cristologia. E eles dizem assim, isso no primeiro século ainda. E quem vai ter trabalho com essa turma é o apóstolo João. Se você ler a primeira carta do apóstolo João, perceberá nas entrelinhas uma defesa do cristianismo em relação a essa ameaça, que naquela época era ainda muito incipiente e embrionária. Eles estavam dizendo, Jesus é Deus, mas ele não é perfeitamente homem. Sabe por quê? Havia também imbuído nesse conceito a ideia de que a matéria é má, é intrinsecamente má. Não presta nada do que é material, tangível ou tocável. Logo, se Jesus é Deus, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele não poderia encarnar e tornar-se pertencente a uma estrutura corrompida, a matéria. Então eles diziam, Jesus, Ele era Deus, mas Ele não era homem. Ele era apenas
a aparência de um homem, ou ele possuía apenas a semelhança de um homem, mas era uma figura espiritual e não corpórea. Então, este foi talvez o primeiro embate, a primeira controvérsia que surge no campo da cristologia. Uma segunda controvérsia, ainda entre o primeiro e o segundo século, é chamada de ebionismo, ou os pobres, como ficaram conhecidos. De forma inversa, os ebionitas diziam que Jesus era perfeitamente humano, mas ele não era divino. Se por um lado os docéticos diziam, ele é Deus, mas não é homem, os ebionitas diziam, ele é homem, mas não é Deus. Jesus era um ser humano normal, afirmavam. Ele nasceu de forma natural. Isso já ia de encontro à concepção virginal e sobrenatural de Jesus. Como nós cremos, ele não foi concebido dentro das propostas biológicas humanas, mas ele foi concebido pela obra do Espírito segundo os evangelhos. Mas os ebionitas diziam não, ele é perfeitamente homem, isso é verdade. Mas ele é tão homem, tão perfeito na sua humanidade, que ele não pode ser Deus. Sua concepção foi natural, mas no ato, talvez, da sua messianidade, ele foi capacitado pelo Espírito de Deus, ou mesmo por algum atributo divino, para o cumprimento daquilo que lhe foi imbuído. O que é que eles vão dizer em outras palavras? Jesus não é Deus, mas ele foi capacitado para se tornar o Messias escolhido. Ele era um homem normal, mas que com 30 anos de idade foi escolhido de forma soberana por Deus para o cumprimento de uma determinada missão. E durante aquele período, então, ele foi empoderado pelo Espírito do Senhor a fim de ser fiel à sua missão. Obviamente que nós temos problemas teológicos aqui e vamos apontá-los um pouco mais à frente. Uma outra ideia, agora no século II, que foi levantada na forma de uma controvérsia em torno desse assunto, ficou conhecida como adocionismo. Pelo tema ou pelo nome, eu acho que você já tem uma noção do que se trata. Eles vão tratar do mesmo aspecto sobre divindade e humanidade de Jesus, dizendo que Jesus é humano, mas não é eternamente divino. Veja, os docéticos diziam, ele é Deus, mas não é homem porque não pode encarnar. Os ebionitas diziam, não, ele é homem, ele não é Deus, ele foi concebido em perfeita humanidade e apenas foi capacitado por Deus para exercer a sua messianidade. Agora, os adocionistas vão dizer não, ele é humano de verdade, mas ele nem sempre foi divino. E aqui há uma doideira que a gente precisa entender. Eles dizem o seguinte, Jesus nasceu humano, mas no ato do seu batismo, lembra aquele episódio quando o Espírito Santo vem sobre ele na personificação de uma pomba? Os adocionistas vão dizer que naquele momento, então, ele passa a ser unido com o Espírito de Deus e na sua ressurreição, ele é adotado ao ser de Deus, tornando-se Deus com Deus. Isso parece algo muito estranho para a gente, mas foi uma discussão em torno da cristologia. Ele nasceu humano, na hora do batismo o Espírito Santo veio sobre ele e o capacitou de uma suposta divindade, e no ato da sua ressurreição, ele foi unido ao ser de Deus. Depois disso, ainda no século II, o século II foi premiado com as maiores controvérsias em torno da cristologia. No século II ainda, surgiu um outro problema que ficou conhecido como modalismo. O modalismo dizia o seguinte, olha, Jesus é um modo de Deus, mas ele não é Deus. No final das contas, o que o modalismo estava tentando fazer era aquilo que os unicistas fazem em nossos dias, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito são tudo uma coisa só. Eles são 3 modos de Deus. Veja, nós não estamos falando de 3 pessoas da Trindade. Os modalistas diziam que são 3 formas de Deus se apresentar, mas que no final das contas, tudo é igual. O Filho e o Pai são a mesma coisa, eles são a mesma pessoa, não há diferença, eles têm a mesma substância, eles são
o mesmo Deus com modos diferentes de ser. Isso é algo esquisito para nós, mas também foi uma controvérsia do segundo século em torno da cristologia. Agora, pulando um pouquinho, meados do século III, início do século IV, há uma outra controvérsia, que ficou conhecida como apolinarismo. Eles diziam que Jesus era divino, era Deus, mas ele não era plenamente humano. E aqui também tem uma ideia muito estranha e um tanto quanto filosófica. No mundo grego, o logos era uma concepção de uma ideia superior, de uma razão máxima que estava por trás e que explicava todas as coisas. É a razão por trás de todas as razões. É a plenitude do conhecimento. Isso era um conceito filosófico entre os gregos. João, quando escreve o seu evangelho, e vai dizer que o Logos se fez carne, ele está, de alguma forma, dialogando com conceitos culturais e com concepções filosóficas daquela época. No século IV, então, influenciado pela cultura helênica, grega, os apolinários, ou os apolinaristas, diziam o seguinte: na hora da sua encarnação, houve uma substituição de espíritos. Jesus, ele perdeu a sua mente humana e o seu espírito humano e foi absorvido pelo Espírito Divino. Então eles diziam, o que há de carne em Jesus e de humanidade de Jesus não passa de uma carcaça, de um corpo. Então Jesus não é plenamente humano, ele é apenas uma carcaça humana que foi possuída pelo Logos divino. Veja que coisa estranha, mas foi uma discussão do século IV. Uma outra discussão, essa talvez seja a mais conhecida de todas, e que tem repercussão até os nossos dias, ficou conhecida como arianismo. Já ouviu falar em Ário? Ário dizia o seguinte: Jesus, ele é humano, mas ele não é divino. Sabe por quê? Porque divino só é Deus, o pleno, o perfeito. Jesus é a primeira criação de Deus. Isso me cheira às testemunhas de Jeová dos nossos dias. Jesus, ele até é divino em alguma medida, no sentido de que ele está acima e é superior a toda a ordem criada, mas ele também é um produto da criação. O primeiro produto, a primeira obra do Criador foi Jesus. Então ele é criado, ele é feito por Deus, antes que Deus fizesse todas as coisas, antes dos anjos vierem a existir, ao virem a existir, antes do cosmos e de todo o universo, Deus criou Jesus. Então Jesus é a primeira criação de Deus. Então ele não é co-igual com o Pai, nem co-substancial com o Pai. Ele é apenas uma criação mais elevada, uma criação superior às demais obras criadas, mas é algo também criado. Depois disso, surgiu uma outra controvérsia, séculos 4 e 5, que ficou conhecida como monofisismo. Veja, eles diziam: Jesus possui apenas uma natureza. Sua natureza humana foi totalmente suplantada e sufocada pela natureza divina. Ele era completamente Deus e a sua humanidade havia sido sufocada. Então Jesus não era perfeitamente homem. Isso se parece muito com a ideia de Apolinário. Ele era Deus, mas a sua humanidade, a sua divindade era tamanha que sufocou a sua humanidade. Então ele explicava, por exemplo, por que Jesus conseguiu viver sem pecar? Se ele fosse verdadeiramente homem, ele tinha pecado, afirmavam, dizendo então que Jesus ele só pôde cumprir a sua missão e manter-se santo em perfeita obediência ao Pai, porque a sua humanidade havia sido sufocada pela sua perfeita divindade, negando assim aquilo que ficou conhecido na história como as duas naturezas de Cristo. Chegando ao fim desse movimento histórico, nós temos ainda duas outras discussões. A discussão de Nestório e de Eutiques, o que ficou conhecido como nestorianismo e eutiquianismo. Enquanto que Nestório dizia que Jesus ele é divino e humano, mas as suas naturezas são separadas, como se fossem duas pessoas diferentes, Eutíquio dizia o seguinte: são não apenas duas pessoas, mas eles estão fundidos, que você não consegue identificar
quando Jesus está sendo divino e quando ele está sendo humano. É como se fosse uma pessoa e uma só natureza. Por que eu fiz questão de levantar tudo isso? Para você entender que a fé que nós temos hoje, ela não foi produzida no fundo do quintal da igreja. Aquilo que nós professamos, aquilo que postulamos como fé cristã, está amparado em séculos de história. E aqui eu quero apelar para um aspecto que eu sei que a Igreja Batista, a semelhança da Igreja Presbiteriana e algumas igrejas congregacionais têm, que é as nossas confissões e credos. O pastor e doutor Heber Campos Júnior costuma dizer que os credos e confissões são como muretas, como muros, que de alguma maneira protegem a nossa fé de escapar em algum momento. Eu não estou dizendo que aqueles que viveram antes de nós foram inspirados à semelhança dos escritores bíblicos, mas que um tema como nós conhecemos hoje foi construído gradativamente ao longo de uma história. Para você ter ideia, somente nesses 5 séculos, houveram 4 grandes concílios. E o que eram os concílios? Era um tipo de ajuntamento ecumênico entre o grupo de Alexandria e o grupo de Antioquia, as duas escolas teológicas da época. Geralmente os concílios eles eram convocados pelo próprio imperador, onde se reuniam 500, 300, 600 bispos para refutar uma ideia herética que estava surgindo no meio da igreja. Por exemplo, Ário chegava dizendo que Jesus Cristo era a primeira criação de Deus. E aquilo começava a ganhar força e de alguma maneira se espalhar dentro da igreja. O que é que o imperador fazia? Vamos montar um concílio. E vamos resolver este problema na forma de um embate teológico. E graças a Deus que em todos estes concílios, estas heresias que aqui apresentei foram derrubadas. Mas o que eu estou querendo que você entenda é que há uma construção teológica ao longo da história. A teologia não é algo que nasce pronta, no sentido de alguém pensou lá e ficou naquilo, não. Há uma produção de pensamentos, de discussões, de controvérsias, de embates, de debates, até que cheguemos ao que temos hoje, como ortodoxia. Só citando apenas os concílios, os grandes concílios, você vai ter o concílio de Niceia, ou concílio niceno, como ficou conhecido. Posteriormente, um concílio na cidade de Constantinopla, outro na cidade de Éfeso, e um último concílio no ano 451, na cidade de Calcedônia. O concílio de Calcedônia tem a sua importância dentre esses outros, porque se apropria daquilo que foi discutido nos concílios anteriores e, de alguma maneira, robustece o conceito cristológico. Então, o meu conselho para você é que, ao chegar em casa, pesquise na internet sobre o concílio de Calcedônia e leia o credo de Calcedônia. Ali você vai ter um resumo teológico, uma tratativa teológica acerca daquilo que se pensava naquela época e que nós também defendemos como cristologia. Eu queria ler uma parte desse credo para que você entenda o que aqueles irmãos do passado pensavam sobre a natureza de Cristo e as suas obras. Portanto, afirma o credo: seguindo os santos pais, todos nós, em perfeito acordo, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito na deidade, ou seja, na divindade, e também perfeito na humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, de alma racional e corpo, consubstancial ao Pai na divindade e consubstancial a nós na humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, exceto no pecado. Gerado, e aqui a ideia de gerado é eternamente gerado, antes de todas as eras pelo Pai, quanto à sua divindade. E nos últimos dias, por nós e para a nossa salvação, nasceu da Virgem Maria, a mãe, quanto à sua humanidade, um e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, sendo conhecido em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indizíveis, inseparáveis. A distinção das duas naturezas, de modo algum, é anulada pela união, mas as propriedades de cada natureza são preservadas.
e concorrem em uma pessoa e uma substância, não separada ou dividida em duas pessoas. Quando eu leio o Credo de Calcedônia, eu encontro aqui respostas para cada um daqueles problemas e daquelas controvérsias. Se eu pegar uma a uma, eu encontro nesta resposta aquilo que eu preciso para refutar as heresias que foram apresentadas. Então, é um resumo, uma grande refutação e, ao mesmo tempo, uma apologia àquilo que se cria e aquilo no qual ou no que nós cremos hoje sobre a pessoa e sobre a obra de Cristo. Eu sei que até aqui são muitas informações, como eu falei no princípio, que são técnicas, mas eu quis propositalmente trazer isso, porque geralmente não são coisas que a gente aprende numa pregação. Na verdade, nem cabe isso dentro de uma pregação. Por isso que eu encontrei nesse espaço, já que vocês estão ouvindo exposições bíblicas em Colossenses, para que nós tivéssemos talvez uma apreensão mais teológica da carta. Eu queria que você também entendesse que o assunto em questão não apenas se aplica à cristologia de Colossenses, mas à cristologia bíblica, que perpassa toda a Escritura. Na verdade, não há várias cristologias, como uma cristologia para Colossenses, uma para Éfeso, uma para os Romanos, não. É uma cristologia. Então, o que você vai aprender e tem aprendido hoje aqui, serve para você ler a Escritura de um modo geral, compreendendo de forma correta o que a Bíblia diz sobre Jesus. Porque talvez eu esteja convencido de forma equivocada, mas a minha impressão é que se a pergunta de Jesus fosse feita à nossa geração, no que diz respeito a quem Ele é, muitos de nós não saberíamos responder. Se Jesus lhe perguntasse nessa noite, e você, quem diz que eu sou? Dizem por aí que Jesus é um cara legal, que Ele é o maior psicólogo que já existiu, é o mestre dos mestres, é um revolucionário. Mas e você? Quem diz que eu sou? Será que você saberia responder essa pergunta? Ou talvez a sua resposta ficaria restrita a uma concepção que é verdadeira, mas muito simplista. Jesus é o Filho de Deus. Jesus morreu por mim, não. A morte de Jesus por nós não é quem Ele é o que Ele fez. Eu estou perguntando, quem é Jesus? O mundo lá fora também não o conhece. E se a igreja não souber dar razão da sua esperança e pregar de forma verdadeira quem é Jesus, como o mundo o conhecerá? Como saberão quem Ele é, se nós, como o seu povo, não conseguimos articular de forma coerente essa resposta à luz das Escrituras? Então, por mais que seja um tema teológico, é algo que diz respeito a questões eternas. Eu só posso ser salvo se eu compreender quem é Jesus e quais as implicações e os efeitos da sua obra na minha alma e na minha vida. Não é algo apenas a ser estudado, teorizado. Quem é Jesus e o que Ele fez tem a ver com quem nós somos e tem a ver com as implicações da nossa nova vida nele. Eu quero que você entenda nesta noite que o nosso assunto, por mais que técnico, no formato de uma palestra ou de uma aula, tem a ver conosco, tem a ver com a nossa fé, tem a ver com a pregação do Santo Evangelho, tem a ver com a conversão dos perdidos, tem a ver com a existência da igreja. Eu queria então voltar àquilo que falei no início, sobre ontologia e funcionalidade, olhando agora para a carta de Paulo aos Colossenses. Quando eu falo de ontologia, lembro-lhe, eu estou tratando da pergunta quem é Jesus, um estudo do ser de Jesus. Em termos funcionais, nós vamos responder uma segunda pergunta: o que Jesus fez? Qual é a sua missão? Quais são as suas obras? Qual é o seu legado espiritual para a igreja? Então vamos tentar responder a primeira pergunta. No texto bíblico, a ordem parece estar um pouco invertida. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 13, trata da obra de Cristo, da sua redenção, da obra redentora de Cristo, redimindo-nos
da escravidão espiritual e também da expiação ou remissão de pecados. E depois ele começa a desenvolver uma tratativa mais ontológica, falando sobre quem é Jesus. E ele começa dizendo, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito da criação. Então ele começa, talvez, da funcionalidade para a ontologia. Eu quero inverter, porque eu acho que, logicamente falando, não há como crer na obra de Jesus sem crer primeiro em quem ele é. Se eu não creio que Jesus é verdadeiramente o que as Escrituras afirmam acerca dele, a sua obra não faz pouco sentido. Não faz nenhum sentido. Talvez, se Jesus não fosse o que a Bíblia diz que ele é, a sua morte seria apenas um martírio dentre tantos outros. A sua pregação seria apenas um discurso nas plateias, nas praças. Se Jesus não é o que as Escrituras afirmam que ele é, toda a sua obra cai por terra. Não faz sentido pensar em redenção, justificação, adoção em Cristo, se ele foi apenas um homem. Se ele não é tudo o que a Bíblia diz que ele é. Então, logicamente, eu preciso compreender quem ele é, para que haja em meu coração crença, credulidade em relação àquilo que ele fez por minha alma. Então, vamos pensar juntos? Agora, olhando o texto, tem a sua Bíblia nas mãos e a gente vai tentar caminhar de forma sistematizada sobre a cristologia na sua perspectiva ontológica. Primeiro, dentro da cristologia, nós precisamos entender alguns títulos cristológicos. Eu vou começar pelo nome de Jesus, que não é propriamente um título, mas que é parte do assunto da cristologia. Eu não sei se você sabe, mas acredito que sim, que o nome de Jesus está carregado de um significado missiológico e redentivo. No que diz respeito ao seu nome, nós temos ali, talvez, um resumo da sua própria missão. O nome Jesus, do grego, Iehosus, e aqui eu quero fazer um parênteses, abrir um parênteses, não sei se já chegou aqui em Gravatá, mas é bem provável, um movimento do Yehoshua. Eu não sei se vocês já ouviram, mas lá em Bonito chegou, e algumas pessoas dizendo assim, olha, essa religião aí de vocês, ela não é verdadeira, porque Jesus não é Jesus, Jesus é Yehoshua, e isso tem sido desenvolvido como um tipo de judaísmo misturado com cristianismo. Mas eu queria dizer que o nome Jesus, como nós temos hoje, não é uma tradução do nome Jesus no grego. Há uma diferença entre tradução e transliteração. Por exemplo, se eu fosse traduzir o nome de Jesus, seria o Senhor salva, ou Yahvé salva. Essa seria a tradução do nome de Jesus, o significado do nome de Jesus. Jesus é apenas uma acomodação linguística do grego para o português. Somente uma acomodação linguística que se chama transliteração. É eu pegar os fonemas de uma determinada língua e transportá-lo para os fonemas de uma outra língua. Então, Jesus e Iehosus basicamente são o mesmo nome, apenas com fonemas da língua própria. Então, eu estou explicando isso porque quando a gente estuda cristologia, uma das coisas que estudamos é o significado e títulos cristológicos do nome de Jesus e alguns títulos que ele carregava consigo como aderentes a esse nome. Então, o nome Jesus, que aparece no texto, já tem um significado cristológico. Tem a ver com a própria missão do Messias, do Cristo. Deus é salvação. O Senhor salva. Quando o anjo apareceu para Maria, ele disse, e ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. O nome dele é Jesus, e o seu nome tem tudo a ver com aquilo que ele vai fazer. Ele veio propiciar, proporcionar salvação para pecadores. Mas veja, adicionado ao nome Jesus, quase que popularmente, como sobrenome, nós temos o título Cristo. Muitos pensam que Jesus Cristo é o nome e o sobrenome de Jesus. Como se, pensando agora de forma anacrônica, né, José e Maria, quando nasceu o menino, foi no cartório e disseram assim, olha, eu queria que você registrasse o nome do meu filho como Jesus Cristo. Na verdade, Cristo não é parte do nome de Jesus. É um título
cristológico, que significa ungido. Lá no hebraico, havia uma outra expressão para ungido, que era ramachia. No grego, vem como o ungido na forma de Christos. Essa ideia de ungido a gente vai ver um pouquinho quando formos falar dos aspectos funcionais, mas tem a ver, a priori eu posso dizer, com aquilo que na teologia, em especial na teologia reformada, tem se chamado de tríplice ofício de Jesus. Na antiga aliança, você lembra-se quem das categorias oficiais passava pelo ato de ungir, ou quem dos homens, dos ofícios da antiga aliança era ungido? Não sei se você lembra, mas reis, os reis eram ungidos. Profetas, nós não temos uma declaração muito específica, mas acredita-se que os profetas também eram ungidos, e os sacerdotes. Profetas, reis e sacerdotes eram ungidos na forma de uma legalização, de uma oficialização para aquela missão, para aquele encargo. Ninguém poderia ser rei por conta própria. Entendia-se que apenas mediante a unção eles poderiam exercer, com a autorização divina e com capacitação divina, a missão que lhes fora entregue. Essas três categorias e estes três ofícios do Antigo Testamento apontavam para Jesus, o verdadeiro ungido de Deus, aquele que é, de forma plena, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro rei. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Mas eu quero que você entenda que a expressão Cristo, quando aparece em sua Bíblia, não é um sobrenome de Jesus, mas um título messiânico que tem a ver com o seu ofício de rei, de sacerdote e de profeta. Mas eu queria ir um pouquinho mais adiante, isso aí que talvez você já sabe. Uma outra expressão que vai aparecer aqui no texto de Colossenses, Jesus Cristo não precisa a gente procurar no texto, vai aparecer em várias seções, logo no versículo de número 2, no versículo 1 isso aparece, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, do ungido Jesus, do Messias Jesus. No versículo 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, no ungido, no Messias de Deus. Mas há uma outra expressão que não apenas aparece em Colossenses, mas em várias partes das Escrituras, e eu quero chamar a sua atenção para ela. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Messias, que veio para salvar o seu povo, o que é que diz depois? Cristo Jesus, o Senhor. Veja, esse é também um aspecto dos títulos cristológicos. A palavra Senhor, do grego, Kyrios, é um dos títulos mais usados em todo o Novo Testamento para se referir a Jesus. Naquela época, apenas o imperador era chamado de Kyrios. Era um título atribuído a um soberano. A figura naquela época de um déspota, na pessoa de um rei, ou mesmo de um imperador, como aqui já disse. O cristianismo foi ameaçado ou foi acusado, e também ameaçado, mas acusado como um sistema defraudador da política da época, que tentava de alguma maneira viver rompendo com os padrões de César, que também é um título, pelo fato de que os cristãos se referiam a Jesus como Kyrios. Para um romano, e lembre-se, naquela época, o império que dominava não apenas Roma, mas as cidades adjacentes, inclusive a Grécia, a cultura era grega, mas a força política era romana. Para um romano, quando um crente chamava Jesus de Senhor, ele era obviamente taxado como desertor, como alguém que está rompendo com a estrutura política, como alguém que não cede aos padrões e à autoridade do César, do imperador. Mas no Novo Testamento, talvez depois de Cristo, Senhor
é o adjetivo, se assim podemos dizer, para Cristo ou para Jesus, que mais aparece. Isso tem implicações. Ele é Senhor, isso tem a ver, obviamente, com a sua divindade, mas também com um aspecto da nossa teologia que chamamos de senhorio. Há um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper, que ele tem uma declaração que é muito interessante, que eu vou tentar parafrasear. Ele diz que não há 1 centímetro sequer em toda a extensão do cosmos que Cristo não diga, aqui é meu. Sobre isso eu sou o Senhor. Quando a gente diz que Cristo é o Senhor, nós estamos declarando que Ele exerce senhorio sobre a nossa vida, sobre a maneira de eu me relacionar com os meus pais, sobre a maneira de eu me relacionar com a minha esposa, sobre a maneira de eu me relacionar com os meus filhos, sobre a maneira de eu ser funcionário, sobre a maneira de eu ser patrão. Aqui na carta de Paulo aos Colossenses, você vê no capítulo de número 3, veja comigo, por gentileza. O apóstolo Paulo vai falar sobre a nova vida em Cristo Jesus, e ele vai dizer como devem viver aqueles em cujo coração habita a palavra de Cristo, a palavra da verdade, como está escrito no capítulo 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Versículo 17, finalzinho. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. E veja, quando ele vai falar sobre o papel das esposas, ele vai dizer, mulheres sejam submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor, na condição de submissas antes de tudo ao senhorio daquele que é Senhor dos senhores e soberano sobre todas as coisas. Quando Paulo escreve a carta dele à igreja em Éfeso, isso fica muito nítido. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos no Senhor. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. E ele fala sobre os pais não irritarem os filhos no temor do Senhor. Os empregados devem trabalhar como se estivessem trabalhando para o Senhor, porque antes de serem servos dos homens, eles são servos de Cristo. Os patrões devem exercer a mordomia e devem administrar aquilo que Deus colocou em suas mãos, fazendo como para o Senhor, porque afinal de contas, antes de pertencer, ele pertence a Cristo. Porque não há nada neste mundo que não pertença a Cristo, o Senhor. Mas tem havido um problema em nossos dias. Muitos que se dizem salvos e até mesmo professam Jesus como Salvador, não denunciam na vida que Jesus é o Senhor. Eles discursam, Jesus morreu por mim, eu creio nele, ele é o meu Salvador, eu tenho esperança da vida eterna. Mas para além do discurso, que muitas vezes é apenas verborrágico, não denunciam nos relacionamentos dentro da igreja e em especial fora da igreja, que estão vivendo debaixo do senhorio de Cristo. Eles não administram as suas coisas, entendendo que elas pertencem antes a Cristo e que nós somos apenas mordomos dele. Veja, Cristo é Senhor. Tem a ver sim com a atribuição à sua divindade, à sua majestade. Lá em Apocalipse, na visão de João, diz que o cavaleiro vem montado e ele tem escrito em sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas isso tem implicações. Não é apenas dizer, Jesus é Senhor, Ele está acima de todas as coisas. Sim, se Ele é Senhor, nós vivemos debaixo do seu senhorio. É interessante que na Bíblia a palavra servo, como nós conhecemos, por exemplo, Tiago, servo de Cristo, Paulo, servo de Cristo, tem uma conotação de escravo. A palavra grega é doulos ou douloi, que significa literalmente escravo, aquele que está debaixo do jugo de. Ser servo de Cristo é estar debaixo do seu senhorio. Não é apenas professar que Ele é Senhor, mas viver regido pelas normativas do seu senhorio. A pergunta que eu lhe faço é assim que você tem vivido? O seu namoro é regido pelo senhorio de Cristo? A sua relação com os amigos é regida pelo senhorio de Cristo? A sua relação familiar é regida pelo senhorio de Cristo? É Ele quem dita as regras? É Ele quem estabelece o padrão?
Ou você diz apenas que Ele é o seu Senhor, mas vive como um autônomo, como escravo de si mesmo, das suas pretensões, da sua própria lei? E o fato é que se nós não somos escravos de Cristo, nós somos escravos de alguém. Geralmente somos escravos de nós, ou somos escravos da construção cultural mundana, da forma deste mundo, ou somos escravos de Satanás, que continua ludibriando o nosso entendimento, mas o fato é, Cristo é o Senhor, Ele reina, não há nada que esteja acima dEle, Ele é sobre todas as coisas, e isso implica em minha vida, em uma vida de submissão e temor ante o seu senhorio. Não é apenas um título cristológico, é algo que tem a ver com a maneira pela qual eu vou viver a minha fé. Veja, há uma outra expressão que aparece aqui, que eu queria chamar a sua atenção, que aparece no texto de Colossenses como sabedoria ou conhecimento. Capítulo de número 2 da carta de Paulo aos Colossenses, versículo 3. Em quem, e ele está falando aqui de Cristo, veja o finalzinho do versículo 2, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Provérbios, você lê muito sobre sabedoria, também em Eclesiastes, mas sobretudo em Provérbios. E eu não sei se você já percebeu, mas em alguns capítulos do livro de Provérbios, a sabedoria, ela é pessoal, ela é personificada, ela tem voz, ela fala, ela cria. Quem é a sabedoria de Deus? Eu poderia dizer que é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é a expressão lógica, e aqui eu falo de lógica no aspecto da razão mesmo. Ele é a expressão toda racional da mente de Deus. Ele é o conhecimento de Deus, pleno, encarnado e manifestado a nós outros. Veja, irmãos, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o conhecimento de Deus é impossível às custas apenas da inteligência humana. Vou voltar lá para o texto de Mateus que iniciei na nossa conversa. Quem vocês dizem que eu sou? Quando Pedro dá a sua resposta a Cristo, o mesmo diz: você falou não por conta própria, mas porque o Pai te revelou. Não foi o sangue e nem a carne. Entenda uma coisa. Dentro da filosofia, existe um aspecto que é chamado de epistemológico, que tem a ver com a obtenção do conhecimento. Uma pergunta que se faz é: o conhecimento é possível? Se sim, como é possível obter conhecimento? Pois bem, como eu posso conhecer a Deus? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Primeiro o conhecimento de Deus é possível? Sim, é possível. E como eu posso conhecê-lo? São duas perguntas da teologia filosófica, mas entenda onde eu quero chegar. Ninguém, e aqui a gente entraria no outro tema da teologia reformada, que não há espaço para isso no momento, mas ninguém terá uma correta interpretação acerca de quem Deus é, a menos que Deus o revele em Cristo Jesus. Entenda. Você pode pegar uma Bíblia e dar ela a um incrédulo, por exemplo, e ele lê-la de capa a capa, todos os dias, todas as horas, e como um faminto, ele a ter diante de si, nas 3 horas das refeições do dia, pelo menos das principais refeições. Mas a menos que Deus em Cristo lhe abra o conhecimento, ao menos que Deus em Cristo revele o conhecimento salvífico em Cristo, aquela pessoa, por mais que tenha algum entendimento sobre Deus, não poderá conhecê-lo de fato como Ele é. Este conhecimento só pode ser acessado naquele que é a própria sabedoria e conhecimento de Deus, isto é, em Cristo. Eu estou dizendo que um incrédulo
não pode conhecer a Deus porque ele não conhece a Cristo. O conhecimento obtido por Deus só é possível porque Ele revelou-se, porque Ele se deu a conhecer, e Ele o fez na criação, Ele o fez na sua palavra, mas de uma forma profunda e exata, Ele o fez em Cristo. Cristo é a própria sabedoria de Deus. E então, quando nós conhecemos a Cristo, nós temos acesso aos mistérios de Deus, que outrora estavam ocultos, mas que nele são revelados. Por isso que nós conhecemos a Deus, por isso que temos acesso. E antes eu dizia assim, mas por que os crentes fazem isso e pensam dessa maneira e daquela outra? Não faz sentido, mas quando nós acessamos o conhecimento de Deus em Cristo e em relação com a própria sabedoria de Deus nele, aquilo que antes era misterioso e oculto, torna-se aos nossos olhos e coração algo claro. Porque Cristo é o próprio Logos, a mente de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. E ninguém há que deseja ou que queira conhecer a Deus, que possa fazê-lo, sem que seja por meio de Jesus Cristo. Mas eu quero ainda caminhar mais um pouco. Vamos ler mais uma vez a Escritura. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós deduzimos e inferimos logicamente que Jesus é Filho de Deus Pai. Isso é lógica. Se Deus é o seu Pai, Ele é o seu Filho. Agora veja comigo o versículo de número 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, e aqui a ideia também é de filiação, o primogênito, o filho primeiro, sobre toda a criação. Uma outra faceta da cristologia acerca de quem é Jesus está aqui. Quem é Jesus? Jesus é o eterno Filho de Deus. E veja, nós também somos filhos de Deus. Nós fomos em Cristo adotados e recebemos por direito adquirido por Ele a filiação na família do Pai. Nós podemos chamá-lo de Abba, de paizinho. Podemos entrar em sua presença por meio da oração, sem a necessidade dos mediadores humanos, porque Cristo já se fez mediador por nós. Ele nos abriu acesso. Ele enxertou em nosso coração, pelo Espírito Santo, aquele que clama, Abba, Pai, nos dando a certeza que somos filhos. Esta é uma verdade que nós carregamos conosco, mas que foi implantada pelo Espírito de Cristo em nosso coração. Mas veja, nós não somos filhos de Deus da mesma maneira que Cristo é Filho de Deus. Na condição de filho, Jesus é único. Há uma declaração que vale a pena eu ler. Diz assim: Jesus, como Filho de Deus, não é ontologicamente subordinado ao Pai. E aqui eu quero abrir um parênteses para explicar para você. Ele não é, na sua existência, subordinado ao Pai. Há quem pense na relação da Trindade, que as coisas funcionam da seguinte maneira: o Pai, o manda-chuva, né, o grandão lá em cima, o Filho, que é o gerente da loja, e o Espírito Santo, que é aquele que está ali, faz uma coisa ou outra, quando o filho resolve mandar, ou quando o filho não está para resolver a situação. Como se houvesse uma posição hierárquica entre Pai, Filho e Espírito Santo. Como se o Pai fosse, em essência e existência, superior ao Filho, e este superior ao Espírito. Esse é um engano. Na verdade, nós cremos que, de forma teológica e bíblica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em ordem paralela, em peso de igualdade, em substância, em poder, todos dignos de adoração. Obviamente que nós cremos que existem funções diferentes nas três pessoas da Trindade, mas que eles são co-iguais em poder, em graça, em majestade, em eternidade, e que não há uma hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo. E ele continua dizendo o seguinte:
Sua filiação, e aqui ele vai usar um termo muito técnico, é uma relação intratrinitariana, que é dentro da própria Trindade, denotando uma unidade essencial com o Pai. Algumas vezes, o Novo Testamento refere-se a Cristo como unigênito, mas a palavra monogenes, do grego, significa um de um tipo, e tem a ver com a exclusividade de Cristo. Quando a Bíblia fala então que Cristo é unigênito do Pai, está dizendo que Ele é um do mesmo tipo com o Pai e exclusivo na sua filiação. Não há outro filho igual a Ele. Por mais que você seja um filho bonzinho de Deus, nenhum de nós nos assemelhamos a Cristo na sua filiação. E ele continua dizendo o seguinte: unigênito não implica em que Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, tenha sido criado ou nascido, ou que em algum sentido seja ontologicamente subordinado. Alguns leem o texto primogênito ou unigênito e entendem o seguinte: Jesus, ele foi gerado ou criado pelo Pai, feito pelo Pai. Ele é o primeiro filho que nasceu do Pai. E é interessante que alguns se valem de algumas interpretações onde a palavra anjo, ou em relação aos anjos, Deus fala como filhos. Em alguns momentos, os anjos são chamados de filhos de Deus. Por causa disso, há uma falsa interpretação de que Cristo tenha sido talvez este primeiro a ser criado dentre os demais seres celestiais. Mas isso não é verdade. A ideia, então, do texto, que como filho de Deus, é que ele tem a mesma substância do Pai, coexiste com o Pai desde toda a eternidade, é preeminente a semelhança do Pai a tudo que foi criado, e em sua filiação ele se distingue da nossa, mas ao mesmo tempo torna a nossa possível. Isto é, porque ele é o unigênito do Pai, nele nós também podemos nos tornar filhos de Deus. E somos aceitos na família de Deus. Enfim, Jesus é o Filho eterno de Deus. Uma coisa que a gente precisa ainda pensar à luz desse texto, veja comigo o capítulo 1, versículo 17. No capítulo 1, a partir do versículo 15, todas as declarações do apóstolo Paulo apontam para a natureza divina de Jesus. Veja comigo se não há coesão no que eu estou dizendo. Diz que ele é o primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas, e João vai dizer que também por meio dele e sem ele, tudo que existe não haveria ter vindo à existência. Vai dizer que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Todas estas declarações apontam para Cristo como Deus, em sua natureza divina. Mas também, em Colossenses, nós encontramos uma declaração que nos fala sobre a humanidade de Jesus. Há um texto, deixa eu ver se eu encontro, que fala que nele, aqui, capítulo 2, versículo 9. Vai dizer que nele habita, de que forma? Corporalmente, toda a plenitude, o pleroma de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo a Cristo em sua humanidade, na sua encarnação. O Deus que se fez homem e tabernaculou entre nós. O Cristo que vestiu-se de humanidade, mas não deixou de ser divino em momento algum. Com isso, podemos dizer que, à luz da Bíblia, Cristo é o verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Deixa eu abrir um parênteses aqui, outro, para falar de algo que eu acho que é muito interessante e importante. Para você, o que é ser espiritual? Pensa aí. É uma pergunta retórica, você vai responder para a sua mente, para o seu coração. Mas o que é ser espiritual? Talvez ser espiritual em nossos dias, para muitos, tem a ver com usar uma roupa um tanto quanto mais decente, e aqui não que a indecência seja permitida entre aqueles que são da fé, mas acredita-se em alguns grupos que
Um crente espiritual é aquele que tem uma roupa maior ou um cabelo maior, que tem um discurso de aparência mais piedosa, que anda com a Bíblia maior, que frequenta mais vezes os cultos da igreja, que talvez sabe fazer uma oração mais rebuscada, ou que tem alguns versículos decorados. Quem sabe acreditam que ser espiritual tem a ver com levantar a mão na hora que o grupo está cantando, mas a pergunta é, o que é ser espiritual? Será que ser espiritual é ser meio homem, meio anjo? Queria dizer algo para você que talvez você não tenha pensado antes. Quando eu penso na obra, e a gente vai falar isso rapidamente logo em seguida, na obra de Cristo nos redimindo, ela tem um alvo. Há um propósito supremo de Deus em Cristo. Romanos capítulo 8 vai dizer que o propósito de Deus em Cristo, desde antes da fundação do mundo, é de que sejamos conforme a imagem daquele que nos criou. Deste que é a exata expressão do ser de Deus, a imagem visível do Deus invisível. Lembra de Adão, antes do pecado? Não tinha até então uma igreja como nós conhecemos, mas eu creio que o jardim plantado no Éden era um tipo de santuário àquela época, onde o homem tinha acesso a Deus, na condição de um sacerdote, com o seu mandato espiritual dentro do jardim. Esse é o assunto para outro momento, mas eu quero que você entenda o seguinte. Você acha que Adão, na sua criação, era um homem espiritual? Agora você pode dizer sim ou não. Você acha que Adão era espiritual antes do pecado? Sim ou não? Sim ou não? Você pode bater não, se a máscara não vê, você balança a cabeça assim, que a gente vê daqui. Você acha que Adão era espiritual? Sim, né? Não há nenhum tipo de construção bíblica ou lógica para se pensar diferente. Adão era um homem espiritual. Mas onde estava a espiritualidade de Adão? E eu respondo, na sua perfeita humanidade. O homem espiritual, segundo a Bíblia, é o homem mais humano, segundo a Bíblia. E eu não estou falando de ser humano no sentido de sentir a dor do outro apenas. Olha, como é que aquela pessoa é humana, né? Ela se importa com as outras. Não estou falando sobre isso. Adão e Cristo são figuras análogas e antagônicas ao mesmo tempo. Adão aponta para Cristo, mas Cristo é superior e diferente a Adão. O primeiro homem foi espiritual, mas perdeu a sua espiritualidade de forma plena por meio do pecado. E as nossas tradições vão dizer que no pecado de Adão foi perdida a santidade original, a justiça original e a retidão original. E agora todo o trabalho de Deus em Cristo visa algo superior àquilo que o primeiro Adão tinha, que é restaurar a nova criação, que não está mais sendo representada no primeiro cabeça, que é Adão, mas no segundo, no novo homem, Cristo. Por que Jesus teve que encarnar e ser homem? Porque ele estava representando um povo humano, a humanidade caída em Adão. De tal forma que o trabalho de Deus agora, por meio da santificação, é nos fazer cada vez mais humanos, isto é, cada vez mais parecidos com o homem perfeito, Cristo Jesus. Jesus foi inteiramente humano. Não há nada mais espiritual nisso. E a sua humanidade foi vivida tal como projetada pelo Criador desde os tempos eternos. O que Adão não manteve, Cristo, tanto em vida, morte e ressurreição, continua assumindo e nos representando diante de Deus. O que é ser espiritual? É ser parecido com Jesus. É ser diariamente modelado à imagem do novo Adão. Não é sair pulando, dando gritos, ou quem sabe falar em 10 línguas, ou mesmo profetizar. Não, é ser parecido com o novo homem, Cristo. É ser elevado à medida do varão perfeito. Isso é ser espiritual, é ser humano à semelhança do homem perfeito em sua humanidade. A gente vai caminhar para o fim, e eu quero então agora olhar para algumas das obras de Cristo que são mencionadas no texto. Por gentileza, vamos ler juntos
alguns versículos, e eu vou pontuá-los muito rapidamente, sobre o que Jesus faz. Veja comigo, versículo 1. Diz que Paulo é apóstolo de Jesus por vontade de Deus. Ele tem um apostolado que está ligado a Cristo. Se você ver o versículo de número 7, ele vai dizer que Epáfras, a sua semelhança, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Paulo está dizendo, eu sou apóstolo de Cristo, Epáfras é conservo e ministro de Cristo. Vai comigo para o capítulo 4, versículo 7. Ele fala de Tíquico, e diz que Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, isto é, em Cristo. Veja comigo o versículo 12 do capítulo 4, onde ele fala de Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo. E ainda no versículo 17, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor para o cumprires. Cristo é aquele que de alguma maneira está comissionando e designando ministros para a sua igreja. Ninguém se autovocaciona, é Cristo o Senhor quem chama. Eu quero dizer para você, como disse um cancioneiro do mundo gospel, não há inúteis na casa do Pai. Você precisa entender que a semelhança de Paulo, de Epáfras, de Timóteo e de tantas outras figuras do Novo Testamento, você e eu também somos chamados a servirmos na edificação da igreja de Cristo. Com os nossos dons, com as nossas habilidades. Em Efésios capítulo 4 vai dizer que ele subiu às alturas e concedeu dons aos homens. Há uma pergunta que eu tenho me feito e não tenho encontrado uma boa resposta. E a pergunta é muito simples. Quem nós somos no corpo de Cristo? Faço essa pergunta para você esta noite. Se Cristo é aquele que comissiona e Ele o faz de uma maneira generalizada, ou seja, Cristo não apenas comissiona pastores, missionários, presbíteros ou diáconos, mas Ele comissiona todos aqueles que estão unidos a Ele pela fé. A pergunta que eu lhe faço é: quem é você dentro dessa comissão de Cristo? Quem é você no corpo de Cristo? Será que você consegue nesta noite identificar a sua vocação nele? Essa vocação obviamente que é mais ampla do que o corpo eclesiástico, mas estou falando da igreja mesmo. Cristo dotou os membros da igreja de capacidades, de ferramentas espirituais para que esta igreja seja edificada de forma recíproca. A pergunta é: você sabe quem é no corpo de Cristo? Se você é dedo, se você é mão, se você é pé, se você é braço? Ou você apenas é um observador, telespectador daquilo que se chama igreja? Não existe ministério de banco no corpo de Cristo. Segundo o texto, é no Senhor que Paulo é apóstolo. Segundo o texto, é no Senhor que Epáfras é conservo e ministro de Cristo. Segundo o texto, é no Senhor que Tíquico, posteriormente, quando ele escreve a carta para Filemon, e ele fala aqui também de Arquipo, ou de Arquipo, não tem acento, então é Arquipo. Todos eles, o texto diz, no Senhor ou em Cristo, dando a entender que Cristo, em sua obra, é aquele que está chamando homens e mulheres para servirem na edificação da sua igreja. Essa é uma das obras de Cristo: comissionar, investir e designar pessoas para servirem no santo ministério. E aqui eu não me refiro ao sagrado ministério, mas ao ministério de todos os santos. Todos esses versículos, versículo 7, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 7, capítulo 4, versículos 7, 12 e 17, apontam para homens que serviam em Cristo, investidos da comissão de Cristo. E você tem servido nessa igreja? Você tem servido a Cristo com seus dons e talentos?
Ou você acha legal apenas vir aqui, ter alguém fazendo a parte da câmera, outro ali no som, na técnica, alguém tocando, outro cantando, e você entra e sai dizendo assim, fiz meu papel? Não! Efésios 4. Aquele que desceu é o mesmo que subiu às alturas e concedeu dons aos homens, para que o corpo de Cristo fosse edificado. Mas veja, o texto continua. Quando eu olho para a Escritura, volto ao capítulo de número 1, e há diversas expressões no texto sagrado que nos fala que uma das obras de Cristo é nos representar posicionalmente diante de Deus. Em Colossenses isso fica muito claro em expressões como em Cristo, no Senhor, nele, mas em especial em Efésios. Quando eu leio a carta de Paulo aos Efésios, por mais de uma dezena de vezes, a expressão em Cristo e seus derivados aparece, dizendo que um dos trabalhos de Cristo, ou das obras de Cristo, é nos representar diante de Deus. Isso é fantástico. E tem implicações maravilhosas para a nossa espiritualidade. Eu vou trazer algumas delas rapidamente. Tenho 5 minutos, né? Vamos lá. Existe uma diferença entre ser justo, ou eu vou usar um outro exemplo, entre ser santo e estar sendo santificado. No capítulo 1, veja, por gentileza, versículo 2, o apóstolo Paulo fala aos recipientes, àqueles a que ele está endereçando a sua carta, e o chama de irmãos fiéis e santos em Cristo. Veja, aqui, o ser santo e fiel não tem a ver com o esforço diário do crente para fugir do pecado e se apegar às coisas que são agradáveis e aprazíveis a Deus. Nem mesmo com a luta insistente da alma do cristão em caminhar em posição de obediência e fidelidade aos mandamentos de Deus. Não é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando ele chama os crentes de Colossos, de santos e fiéis, em Cristo, ele está os considerando a partir daquele que os representa. E eu vou explicar isso de forma muito clara. Quando nós cremos em Jesus, acontece uma união, de modo tal que aquilo que Cristo é, nos define, ou pelo menos define a nossa nova identidade diante de Deus. Cristo é justo e nos justificou. Obviamente que a justificação é um ato declaratório, legal, forense e único. Ele nos justificou e ponto final. E agora nele nós somos justificados. Mas também nós somos justos. Há uma diferença que você precisa entender. O ato de Cristo como justo nos justificou. Mas por estarmos unidos a Ele, nós somos aos olhos de Deus justos. É verdade que na nossa lida e na nossa jornada cristã, diariamente o Espírito Santo está nos modelando a Cristo, por meio da oração, da leitura das Escrituras, e nos fazendo cada vez mais santificados. Mas há um outro aspecto de santidade, que nós chamamos de santidade posicional, que é a santidade que nós herdamos a partir do momento que nós nos identificamos e nos unimos em Cristo pela fé. De modo tal que quando Deus nos vê através das lentes de Cristo, quando Ele nos olha por meio de Cristo, Ele vê Cristo, o justo, o santo, o obediente. E então nos trata de forma posicional e representativa da mesma forma. Por isso que, ainda que não perfeitos em santificação, nós já somos perfeitamente santos em Cristo. Mesmo que justificados nele, nós também somos nele e na sua justiça justos. Mesmo que não inteiramente obedientes, nós já somos perfeitamente fiéis e obedientes, porque Ele, aquele que nos representa, obedeceu e foi fiel a todos os desígnios de Deus em nosso lugar. De modo tal que quando Deus nos vê em Cristo, Ele nos vê como justos, santos e fiéis. Cristo muda a nossa identidade diante de Deus. Um dos trabalhos de Cristo, então, é nos representar diante do Pai. Isso facilita a nossa relação com Ele, irmãos. Isso é fantástico, porque lembra
que eu não preciso viver uma crise de identidade, que é algo muito comum em nossos dias. Vivermos nos afirmando o tempo todo, desejando que as pessoas nos aceitem, nos encaixarmos nos padrões de identidade social, cultural. Mas quando eu entendo que a minha identidade é definida por aquele que me representa, eu não preciso me esforçar para caber na caixinha identificadora ou identitária de ninguém, porque eu já sou nele a configuração perfeita do que o homem foi chamado para ser. Eu já sou amado, eu já sou santo, eu já sou justo, eu já sou nele obediente, de modo tal que não há absolutamente nada que eu possa fazer, entenda isso, de forma posicional, para ser mais em Cristo, ou para que Cristo seja mais diante de Deus por mim, do que aquilo que eu já sou. Não estou falando que a luta contra o pecado não seja uma realidade, sim, é. Aqueles que estão em Cristo devem em Cristo lutarem contra o pecado, devem lutarem para andarem em fidelidade aos mandamentos do Senhor. Isso é processual, mas de forma posicional, nós já somos santos, fiéis, justos e obedientes nele. Eu quero ainda explicar uma expressão, e com essa expressão eu encerro. Versículos 13 e 14, fala de duas verdades interessantes. Vai dizer que o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui eu poderia voltar para o aspecto ontológico para dizer que Jesus também é rei. Somente aquele que é rei possui um reino. Mas nós não vamos entrar nesse aspecto, mas eu quero que você entenda duas expressões que aparecem na sequência, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Se há algo no qual devemos nos alegrar, é em sabermos que agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo. Nós fomos teleportados, transportados, arrancados, redirecionados de um reino parasita de trevas para o seu reino eterno, para o reino do Filho do seu amor. E neste reino nós recebemos redenção. A redenção aqui é uma expressão cunhada lá no Antigo Testamento e que tem muito a ver com aquele episódio do Êxodo, quando Deus levanta um libertador, um redentor, para tirar o seu povo do jugo e da opressão dos egípcios. E ele, com mão poderosa, na investidura da autoridade do Senhor, redime, liberta, resgata o povo a quem Deus escolheu. Antigamente, a ideia de redenção era muito comum nos campos militares. Quando um exército triunfava sobre outro, por exemplo, e levava alguns cativos, se posteriormente houvesse um resgate ou a compra daqueles escravos, isso era chamado um ato de redenção. Redenção tem a ver com a soltura por um preço pago. Deixa eu dizer, Cristo Jesus pagou um preço que não era dele, em nosso lugar e em nosso favor. Agora, eu lhe pergunto, a quem Jesus pagou o preço pelos nossos pecados? A quem Jesus pagou pela nossa soltura? O que se diz por aí, em muitos púlpitos, infelizmente, é que na cruz a redenção foi um preço de Cristo a Satanás. Como se Satanás tivesse-nos em jaulinhas e Jesus fosse lá e dissesse assim: eu vou pagar para você os libertar. O grande problema do homem nunca foi Satanás. Quando nós quebramos as leis, nós não transgredimos os mandamentos de Satanás. Nós não desobedecemos a Satanás.
Nós não temos culpa para com Satanás, nós não temos dívida para com Satanás. O problema do homem é com Deus. A dívida dos pecadores é para com um Deus santo, que legislou leis santas. O problema do homem, desde sempre, é que em Adão, o representante primeiro, ele contraiu uma dívida impagável para com o Deus eterno. E este Deus é santo, justo, e na manifestação da sua justiça, ele se ira contra toda forma de iniquidade e pecado. E veja que coisa tão graciosa aqui. Na cruz, nós temos o Espírito do Evangelho, onde graça e ira se abraçam, onde amor e justiça se entrelaçam. Na cruz, quando Cristo estava pagando um preço pelos nossos pecados e pela nossa soltura espiritual, Ele está pagando ao próprio Deus. E veja quanta graça há nisso. Deus, por meio do seu Filho, está pagando a Ele mesmo uma dívida que era nossa. Isso é redenção. É Deus providenciando por sua graça soberana um meio exclusivo pelo qual os pecadores podem gozar outra vez da sua presença e serem livres da culpa, livres do poder do pecado e no futuro livres da presença do pecado por meio do Redentor, livres do jugo, livres da opressão. Se você está em Cristo, você precisa entender, você só está em Cristo porque Ele pagou um preço que era seu, que era meu, não com ouro, não com prata, mas pelo seu precioso sangue. E Ele não pagou ao diabo, Ele pagou ao próprio Pai, porque era o Pai, o legislador, que estava irado sobre a sua vida. Era debaixo da condenação do Pai que vivíamos antes que Cristo nos soltasse das prisões infernais que nos esperavam. Isso é graça redentora. Muitos de nós, cristãos, temos vivido a semelhança dos cativos. E eu lembro-me de Jeremias, quando depois de 70 anos, cumprida a promessa, Deus julgou o povo, levantou o Império Babilônico. 70 anos depois, Deus recongregou o seu povo de entre as nações. Mas sabe o que aconteceu? Muitos daqueles que agora eram por direito livres, Ciro havia dado carta de euforia para que eles voltassem a Jerusalém, reconstruíssem a cidade, o templo, retomassem a vida. Mas sabe o que aconteceu? Muitos livres continuaram vivendo na Babilônia. Gostaram da Babilônia. Vamos construir aqui as nossas casas, afinal de contas, aqui nós prosperamos. Fico pensando que muitos crentes se assemelham a este povo. São livres, mas vivem como escravos. Eu preguei domingo na igreja dizendo assim: há uma falácia em nossos dias, na boca de muitos crentes, em especial quando o assunto é o pecado. Pastor, Deus sabe, né? A nossa carne é fraca. Existem aqueles pecados, olha, eu já tentei, mas Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu não queria fazer isso. Nós estamos outra vez nos colocando na condição de subjugados pelo pecado e sob o domínio do pecado. Mas eu queria dizer para você que o estar livre não é apenas estar livre da ira de Deus, mas estar livre da culpa que Satanás lança em nossas consciências, e também estar livres do poder do pecado que tenazmente nos assedia. Cristão, se você é verdadeiramente cristão e está em Cristo, há poder suficiente para você vencer cada um dos seus pecados. Eu não estou dizendo que você vai viver sem pecar, porque infelizmente, lamentavelmente, isso é impossível dada a nossa natureza pecaminosa. Mas eu quero dizer que não há nenhum pecado pelo qual Cristo já tenha por eles morrido, que em Cristo, você e eu, não possamos vencer, porque já não somos mais escravos do pecado. Fomos redimidos e remidos no seu sangue para vivermos em liberdade e em novidade de vida. Portanto, eu digo para você, cristão, viva como um crente livre, mas não faça da sua liberdade um trampolim para a libertinagem. Cristo nos libertou para que, dentre outras coisas, vivamos livres do domínio escravizador do pecado. Seja livre, viva como escravo livre para a glória de Cristo,
o exaltando como Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas, quer por palavras ou por obras, que tudo o que façamos seja para exaltar Cristo, aquele que é supremo sobre as nossas vidas. Deus abençoe em nome de Jesus. Opa! Lá em Apocalipse, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê a centralidade da mensagem da cruz de Cristo, né? Em toda a Escritura. E lá em Apocalipse 13:8 cita que o Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Embora a gente, no nosso tempo cronológico, a gente tenha esperado um determinado momento em que Cristo foi revelado e cumpriu e morreu, né, na sua cruz, foi morto e ressuscitado, a gente olha para essa passagem em Apocalipse e vê essa ideia de algo que transcende isso, algo que foi um acordo lá entre as pessoas da Trindade antes da fundação do mundo. Como é que a gente poderia entender melhor isso e como isso se aplica ao povo do Antigo Testamento, que não conheceu Cristo revelado em pessoa, mas apenas através de profecias e promessas do Cristo que viria. Certo. Esse texto é muito presbiteriano, por assim dizer. E eu gosto de uma citação do John Stott, quando ele fala assim, que Deus disse, haja cruz, antes de dizer, haja luz. E essa prerrogativa parte do pressuposto de que Deus não foi pego de surpresa. E há uma discussão muito maior, obviamente, que de forma teológica e técnica é chamada de infralapsarianismo e supralapsarianismo. Isto é, se o plano de Deus se antecede à queda ou se veio como algo assim depois da queda de Adão, como se a redenção fosse um plano B de Deus. Irmãos, pensar que a redenção é um plano B é supor que Deus deixou de lado a sua onisciência e a sua presciência. A ideia de uma teologia um tanto quanto mais moderna, chamada teologia relacional, a fim de responder com maior facilidade a dilemas que são apresentados em torno deste assunto e de outros, tendem a afirmar que, para que Deus pudesse ter uma relação mais sincera com os homens, Ele, no exercício da sua soberania, abdicou de algum dos seus atributos, dentre eles o atributo da sua onisciência. Sendo assim, Deus não sabe precisamente o que vai acontecer, afirmam os teólogos da teologia relacional. Antes, o futuro é para Deus tão desconhecido quanto para nós. E ele está sendo construído historicamente, cronologicamente, à medida que os eventos acontecem. Porque eles partem do seguinte pressuposto: como é que Deus te manda orar, se Ele já sabe do que vai acontecer até mesmo depois da sua oração? Como é que Deus lhe chama, por exemplo, a obedecer, se Ele sabe definitivamente se você vai ou não obedecer? Eles dizem então que o relacionamento da criatura com o Criador fica quebrado e insincero nesse sentido. E aprove a Deus então abrir mão destes seus atributos. Esse texto, para mim, é uma prova contundente do contrário, de que a redenção nunca foi um plano B de Deus. Puxa, aconteceu um acidente no curso do propósito original, Adão, aquele que depositei toda a minha confiança, pecou. Então, plano B, quem daqui vai descer na terra? Eu acho que essa ideia é por demais incoerente e empobrecida ao Deus que se revela na Escritura. Portanto, o texto de Apocalipse capítulo 13, versículo 8, aponta-nos para o pacto da redenção acontecendo na eternidade. E aqui eu entro num aspecto mais teológico, ao dizer que, e agora os batistas se tremem, pacto, aliança, mas entendam o que eu quero dizer com isso. Nós acreditamos que há uma aliança eterna, que também na Escritura é chamada de pacto, e que é administrada de formas diferentes ao longo da história. Pacto de obras, pacto de graça. Na minha opinião, no pacto de graça há obras e no pacto de obras há graça. Mas na teologia pactual, defende-se que antes do pacto de obras no jardim, e antes do pacto
de graça pós-queda, anunciado também no jardim, Gênesis 3,15, houve um primeiro pacto. Um pacto de redenção. No bom sentido, tramado entre as pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E neste pacto, a redenção não apenas estava providenciada como uma possibilidade, mas como um decreto. E aí, obviamente, isso entra e tem outras nuances aí, né? Outras nuances. Sobre o pecado de Adão. Mas aí a gente vai para uma vigília. Mas eu acredito dessa maneira. O texto de Apocalipse 13:8 aponta-nos para um pacto de redenção firmado entre as pessoas da Trindade na economia da eternidade. Isso implica em dizer que Deus não foi pego de surpresa. Antes, a redenção já era um trato entre as pessoas da Trindade, antes mesmo que o mundo fosse criado ou que Adão fosse posto no jardim. Teve uma questão também que foi, uma pergunta aí, só para tentar fomentar também, e também uma dúvida, né? No pacto, no último pacto, que eu esqueci até o nome, Lausanne, não, foi... Calcedônia. Calcedônia, o credo de Calcedônia, exato. Que ele fala sobre que a geração de Cristo, não é? Isso. Existe uma conversa, um diálogo a respeito sobre definições, em termos de geração e criação com relação à pessoa de Cristo, não é? Sim. E como é que a gente poderia entender isso melhor? Nas nossas confissões, geralmente, a expressão geração, ou gerado, né, é cunhado em lugar de feito ou criado. E ao lado da ideia de gerado está a expressão eternamente. Pensa-se então que a ideia de gerado como primogênito ou como unigênito, eu expliquei a ideia, é daquele que é um do mesmo tipo, a semelhança de, e que exerce um lugar de exclusividade dentro daquela filiação. Quando a ideia bíblica fala de Jesus como unigênito do Pai, está dizendo não apenas que ele é o primeiro, como no sentido de primogênito, ou mesmo que ele é em comum com o Pai, mas que ele é único e exclusivo. Não há outro filho do Pai. Mas há uma ideia que aparece aqui em Colossenses de gerado, no sentido de que ele é o primogênito. E essa ideia é do primeiro filho. O primeiro que foi gerado. Então você tem Esaú e Jacó, por exemplo. Esaú é o primogênito. Você tem essa ideia de primogenitude, quando se aplicada a Cristo, não tem a ver com aquele que foi criado primeiro, mas aquele em quem reside, ou sobre quem reside, toda a herança de Deus. Porque vale salientar que estava nos ombros do primogênito a herança e até mesmo o legado a ser perpetuado, deixado pelo Pai. Na condição daquele episódio lá de Esaú e Jacó, que Esaú, vende a sua primogenitude, ele está vendendo o seu direito de perpetuar aquilo que o seu pai estava deixando como legado e também de herdar toda a herança na condição de primogênito. Então, quando a Bíblia afirma que Jesus é o primogênito, não se refere à ideia de que ele foi criado antes de todas as coisas criadas, mas que ele recebeu o direito de primogenitura. A ideia lá de Salmos capítulo 2, quando diz assim, pede-me as nações e eu te darei como herança, tem a ver com essa ideia de primogenitude, do Cristo que exerce o papel de herdeiro de tudo que o Pai tem. Na verdade, o Pai o deu todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é aquele que possui o direito de tudo aquilo que foi criado. Então, a ideia de gerado, ela é muito complexa e filosófica, na verdade. Porque, para a nossa concepção, ser gerado implica não ter existido antes. Por isso que, nas nossas confissões está escrito, eternamente gerado. O Filho procede do Pai e o Espírito procede do Filho em uma eternidade tal que nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito teve um início ou mesmo terá um fim. Então, eu acho que essa expressão talvez não seja a mais apropriada, porque pressupõe a ideia de alguém que não existia antes.
Então, atrelado a essa ideia, eternamente gerado, ou seja, gerado desde toda a eternidade. Aquele que não teve um princípio na sua gestação, por assim dizer. Porque o conceito de eternidade, que é algo muito exclusivo de Deus, diz respeito àquilo ou àquele que não teve início e nem teve fim. Então, Cristo é aquele que foi gerado sem início. Isso para a gente não faz sentido. É extremamente ilógico aos padrões da gestação, que precede a não existência, ou que é precedida pela não existência. Então, eu diria que a melhor ideia, ao invés de ser gerado, é pensar em Cristo como unigênito e primogênito nesses dois aspectos. Unigênito como aquele que é um com o Pai, que tem a mesma essência do Pai, e como aquele que é exclusivo em sua filiação. E pensar em primogênito como aquele que é o herdeiro do Pai, aquele para quem foram criadas todas as coisas. Essa ideia de gerado, para mim, eu acho que ela é muito filosófica e até mesmo complexa de ser entendida pelas óticas da razão. Não que a gente precise do crivo racional como nós conhecemos para entendermos todas as coisas, porque então como explicaríamos a Trindade? Até porque, assim, até no próprio texto de Colossenses, né, ele já dá uma ideia com base nisso, com relação... Ele é antes de tudo. Antes de tudo. Não é? Talvez essa palavra também... E aqui ele usa a expressão primogênito. Primogênito também, Entendi. Mas é a irmã Olga que está perguntando. E ela pede uma explicação sobre 1 Pedro 3,19. Isso aí nem Augusto Nicodemos explica. Só quando a irmã Olga, minha irmã, quando a senhora chegar no céu, a senhora vai ter a explicação. Eu vou ler o texto. Quando Augusto Nicodemos foi interpelado acerca desse texto, ele falou assim: meu querido irmão, essa é uma dúvida que eu também tenho e vou tirar com Cristo no céu. Vou ler o texto para que vocês entendam. Vou ler um pouquinho de antes, porque um texto fora do contexto é um pretexto para se dizer heresia, como falava um professor. Então vamos lá, só para... eu vou começar do versículo... Vou começar do 13, vamos lá. Ora, quem é que vos há de maltratar se vocês forem zelosos no que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não vos amedronteis, porque com as suas ameaças nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Até aqui, o texto está falando de pessoas que estavam sendo de alguma maneira ultrajadas e perseguidas pela fé em Cristo Jesus. Estes deveriam se alegrar e considerar como exemplo o próprio Cristo, que foi humilhado, ultrajado e por aí em diante. Ele continua dizendo que nesses momentos nós precisamos ainda continuar santificando Cristo em nosso coração, em nossa mente, reconhecendo que Ele é Senhor sobre tudo. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, sempre com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, a perseguição, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. A ideia, então, é que a igreja estava vivendo de forma piedosa e por isso estava sendo perseguida. Que o apóstolo Paulo fala também a Timóteo, né? Que aquele que se dispõe a viver piedosamente deve preparar-se para ser perseguido. Agora vai. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o que é bom do que praticando o que é mal. Se há um preço entre obedecer e desobedecer, diz Pedro, melhor que seja o preço por obedecer. Pois também Cristo. Agora ele vai pegar Cristo como modelo daquele que sofreu. Pois também Cristo morreu uma vez, uma única vez, suficiência da morte de Cristo, pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, reconciliação, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Está falando, olha, não se atemorizem quando vocês foram perseguidos, porque Jesus foi perseguido e até mesmo morto pelos vossos pecados, no qual também foi e pregou, depois de ter sido morto, vivificado, ele pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva,
não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação e por aí vai. Vamos lá. Há algumas possibilidades de interpretação aqui nesse texto, mas nenhuma tão fechada ao ponto de dizermos assim, essa é absurdamente precisa. Há quem diga que os espíritos em prisão aqui tem a ver com uma linguagem figurada, que se refira àqueles a quem Cristo pregou durante o seu ministério terreno. Lembra de Isaías capítulo 61? Vamos ler o texto? O texto talvez ele clareie um pouquinho essa ideia. Isaías capítulo 61 diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Vale aqui ressaltar que essa é uma profecia messiânica, está se referindo a Cristo. Porque o Senhor me ungiu. Para quê? Para pregar. Pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos presos, aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. Há então quem interprete esse texto dizendo o seguinte: pregar aos espíritos em prisão tem a ver com o trabalho de Cristo como ungido de Deus que proclamou o Evangelho aos que estavam encarcerados em suas almas. Como é que Cristo então respondeu àqueles que o ofendiam e o perseguiam? Ele pregou. Isso faz sentido. Sabe por quê? Porque logo na sequência do texto há menção ao trabalho de Noé, que no livro aqui de Judas, e também no livro apócrifo de Enoque, mas no livro de Judas, é chamado de pregoeiro da justiça. Ele pregou e as pessoas não ouviram. Lembra lá do caso de Noé? E por essa razão só ele e sua família entraram na arca. Então, a interpretação talvez mais literalista do texto seja que Cristo pregou àqueles que viviam algemados em suas almas durante o seu ministério terreno. Há, sim, uma outra possibilidade de interpretação, ao que encontro muito mais furos, no que diz respeito a Cristo ter pregado a esses espíritos quando ele desceu ao Hades. Porque lembra que, segundo a Escritura, ele desceu até o Hades, e ele tomou as chaves da morte e do inferno. Lembra desse texto? Há quem diga então que Pedro esteja se referindo a este momento em que Jesus, quando desceu à sepultura, desceu ao Hades, ao lugar dos mortos, e ali pregou aos espíritos em prisão. A pergunta é: o que Jesus pregou a estes espíritos? E por que Jesus pregou a estes espíritos? Jesus pregou o Evangelho para estes espíritos, dando a eles a possibilidade de uma conversão pós-morte, um purgatório talvez. Seríamos profundamente católicos se pensássemos assim, no limbo que separa aqueles que aguardam a morte eterna daqueles que estão aguardando a vida eterna. Eu não creio dessa maneira. Não sei o que Cristo pregaria para estes espíritos aprisionados no inferno, e não sei também por qual razão Cristo pregaria para eles. Se nos evangelhos, por exemplo, naquela parábola, na história de Lázaro e do rico, fica-nos ali muito claro no pedido de Lázaro, dizendo assim: Senhor, envia alguns dos teus servos para que preguem, ou mesmo deixe-me que vá, porque quem sabe se o Senhor levantar um dos mortos, quem sabe Moisés ou qualquer outro dos profetas, eles crerão e se converterão. Jesus fala assim: se eles não crerem nos vivos, como crerão nos mortos? Então, ao meu ver, volto a dizer, essa não é uma explicação fechada, minha querida irmã na internet, mas ao meu ver, essa explicação tem muito mais furos do que a primeira. Então, na minha limitação hermenêutica, eu diria que é menos furado entender que pregar aos espíritos em prisão tem a ver com o trabalho de Cristo como profeta e pregoeiro da verdade. Lá, logo no início do Evangelho de Mateus, diz que ele saiu pregando o Evangelho do Reino e convidando todos a se arrependerem. Então, eu prefiro conectar esse texto com Isaías 61 e entender espíritos em prisões como aqueles que viviam como escravos e que receberam a pregação de Cristo. Mas fico com Augusto Nicodemos ao dizer que quando chegar no céu a gente tira essa dúvida com Cristo.
Pastor, dentro desse assunto, eu não vou me ousar a se meter, né? Nem Agostinho Godinho, nem o senhor responder, mas assim, dentro daquela perspectiva que Jesus está dialogando com aquele jovem que ele chama para ele chama ele para o seu ministério. E ele diz assim, parafraseando aí com as minhas palavras, né? Mas Jesus, meus pais, tal, não sei o quê. E ele diz assim, deixe que os mortos enterrem os mortos. Teria um pouco a ver também com essa... Não necessariamente. Ali, a questão, o texto estava falando sobre o custo do discipulado, e há duas possibilidades de interpretação também. A primeira delas é de que os pais daquele jovem haviam morrido de fato, e os funerais daquela época, diferente do nosso tipo de funeral, duravam mais do que um dia. Então ele estava meio que no seu período de luto. Ele estava dizendo assim, Senhor, meus pais morreram, eu estou ainda velando os meus pais, deixa primeiro que eu os enterre. Mas há uma outra possibilidade, que essa faz até muito mais sentido, de que aquele homem estava dizendo em outras palavras para Jesus, Senhor, eu preciso cuidar dos meus pais. É como se ele dissesse assim, Senhor, eles só têm a mim. Então permite que eu cuide dos meus pais até que eles morram, para que então, depois de mortos, eu venha a seguir-te. Só que o chamado de Jesus implicava numa certa obediência urgente. E aquele jovem estava dizendo assim, Senhor, eu quero seguir-te. Mas não agora, não com tanta pressa, não com tanta urgência. Então, essa ideia dos mortos enterrarem os seus próprios mortos, se aplica à ideia de que os homens estão mortos, sim, o que você falou, né? Porque Efésios vai dizer isso, né? Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Vai dizer também que o mundo jaz no maligno e que Satanás cegou o entendimento dos homens para que eles não creiam. Há um tipo de prisão espiritual sobre os homens mortos, mas nesse texto talvez aquilo que Jesus fala seja mais para aludir à pressa e à urgência de se atender ao seu chamado no discipulado. Mas a ideia de que os mortos estão enterrando os mortos, sim, apontam para essa relação maior de que os homens sem Cristo são zumbis, são mortos-vivos, né? Eles têm uma carcaça de vivos, mas são mortos. Muito bom, pastor. Mais uma vez eu queria agradecer a sua disponibilidade, viu? Deus continue abençoando o senhor, a sua família, o seu ministério. E eu tenho certeza que metade do que eu falei você não guardou 50%, da metade de 50%. Então você vai ter que ouvir para depois rabiscar. Porque, como eu falei até para Laerte, depois que a gente tratou desse tema, eu mandei para ele como uma possibilidade, eu disse assim, rapaz, a gente caiu numa santa enrascada. Porque a cristologia é um tema que se estuda durante 6 meses no seminário. Então, você passa 6 meses estudando aquilo que a gente tentou falar em 1 hora. Então, assim, é algo quase que impossível, né? É missão 007. Mas, depois, se possível, escute outra vez, leia alguns documentos históricos. Vai ser bom para você crescer no seu conhecimento sobre a sua fé e sobre a sua história.